Boa noite a todos. Declaro aberta a reunião da Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto número 29 de 2021. Eu avoquei a relatoria, então eu vou ler o relatório para depois a gente colocar em votação. Projeto de Lei número 34 de 2021, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de 6 créditos adicionais especiais, nos valores de R$ 259 mil, no uso para despesas com vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil, R$ 80.781,24, no uso de despesas com obrigações patrimoniais, R$ 80 mil, com despesas variáveis, pessoa civil, R$ 50.500, e com despesa relativa ao auxílio alimentação, R$ 1.230.000, com equipamentos e materiais permanentes, com a observação que este valor é derivado de saldos remanescentes de exercícios anteriores, e R$ 55 mil com equipamentos e materiais permanentes, totalizando um valor de R$ 1.755.281,24, destinado à saúde de nosso município. Quanto às questões legais atinentes a esta comissão, não há ilegalidades evidentes à Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964. A Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, nem tampouco as leis orçamentárias municipais. Apenas em relação ao artigo 2º, onde autoriza a abertura de um crédito adicional especial derivado de superávit financeiro apurado em conta corrente no Executivo Municipal, referido projeto de lei seria melhor aproveitado se estivesse acompanhado com o balanço patrimonial do exercício anterior, deixando claro o saldo variável nos cofres municipais, como dispõe o artigo 43, parágrafo 1º, inciso 1, da Lei 4.320 de 1964. Isto considerando as normas do artigo 167, inciso 5º da Constituição Federal de 1988 e do próprio artigo 43 da Lei Federal 4.320 de 1964. Tais dispositivos fundamentam, entre outros, os princípios orçamentários da especificação, da clareza e da programação. O que se pretende, de modo geral, como em toda a sistemática do orçamento público, é que a origem e a aplicação dos recursos públicos sejam sempre o mais transparente possível. Ainda em relação aos créditos adicionais, apenas para esclarecimentos aos créditos adicionais são as autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na lei de orçamento. As especiais visam atender a uma necessidade não contemplada no orçamento. Isto posto, inclui-se, portanto, que a propositura está apta a ser submetida ao plenário para deliberação sobre o viés político. É o relatório apresentado e como vota essa relatora. Sobre esse projeto, o meu parecer é favorável. Vinícius? Favorável. Jô? Favorável. Então, o projeto está aprovado por 3 votos e o parecer é favorável. Agora vamos para o projeto número 30, e a Jô é a relatora do projeto. Então, peço para que ela leia o relatório. O projeto de lei número 35 de 2021, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a abertura de um crédito adicional suplementar no valor de R$ 223.218,56 e de um crédito adicional especial no valor de R$ 1.564,39, a serem utilizados na manutenção de estradas municipais, na manutenção do ensino fundamental, na manutenção do serviço social, além de um pequeno valor a ser utilizado com os beneficiários do BPC, Benefício de Prestação Continuada,
relativo a saldo do exercício anterior. Quanto às questões legais atinentes a esta comissão, não há ilegalidade evidentes à Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal 101, de 4 de maio de 2000, nem tampouco as leis orçamentárias municipais. Apenas em relação ao artigo 3º, onde menciona que os recursos necessários para a cobertura dos créditos abertos correrão por conta de superávit financeiro apurado em 31 de 12 de 2020, em uma das contas correntes do Executivo Municipal. Referido projeto de lei seria melhor aproveitado se estivesse acompanhado com o balanço patrimonial do exercício anterior, deixando claro o saldo favorável nos cofres públicos, como dispõe o artigo 43 do inciso 1º da Lei 4.320, de 1964. Isto considerando as normas do artigo 167, inciso 5º, da Constituição Federal de 1988 e do próprio artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 1964. Tais dispositivos fundamentam, entre outros, os princípios orçamentários da especificação, da clareza e da programação. O que se pretende, de modo geral, como em toda a sistemática do orçamento público, é que a origem e a aplicação dos recursos públicos sejam sempre o mais transparente possível. Ainda, em relação aos créditos adicionais, apenas para esclarecimento, os créditos adicionais são as autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na lei de orçamento. Os suplementares destinam-se ao reforço de uma dotação orçamentária já existente, ao passo que os especiais visam atender a uma necessidade não contemplada no orçamento. Pertinente uma última observação. O presente projeto de lei veio acompanhado com 2 erros de digitação aparentes. Em seu artigo 3º, no último item, está o valor de R$ 3.318,56, onde o correto seria R$ 3.218,56. E no mesmo item, no seu final, o valor está R$ 3.218,96. O correto seria R$ 3.218,56. Sendo assim, conclui-se que a propositura está apta a ser submetida ao plenário para deliberação sob viés político. É o relatório apresentado e como vota esta relatora. Meu voto é favorável. Vinícius? Favorável. Meu voto também é favorável. Então, o projeto 30 está aprovado com 3 votos favoráveis. Agora vamos à leitura do projeto, do relatório do projeto 31. O projeto de lei número 38 de 2021, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a abertura de um crédito adicional suplementar no valor de R$ 300 mil a ser utilizado pela autarquia Saedoco, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 2 Córregos, na aquisição de equipamentos e materiais permanentes, mais precisamente para a aquisição de um veículo que será utilizado no transporte de materiais e funcionários, e a aquisição de um motobomba para ser utilizada como equipamento reserva no Poço Profundo do bairro Jardim Arco-Íris. Quanto a questões legais atinentes a esta comissão, não há ilegalidades evidentes à Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, nem tampouco as leis orçamentárias municipais. Apenas em relação ao artigo 2º, onde menciona que os recursos necessários para a cobertura de crédito aberto correrão por conta de superávit financeiro
apurada em 31/12/2020 na autarquia. Referido projeto de lei seria melhor aproveitado se estivesse acompanhado com o balanço patrimonial do exercício anterior, deixando claro o saldo favorável nos cofres da autarquia, como dispõe o artigo 43 do inciso 1º da Lei 4.320 de 1964. Isto considerando as normas do artigo 167, inciso 5º, da Constituição Federal de 1988 e do projeto de lei, artigo 43 da Lei Federal 4.320 de 1964. Tais dispositivos fundamentam, entre outros, os princípios orçamentários da especificação, da clareza e da programação, o que se refere, de modo geral, como toda a sistemática do orçamento público, é que a origem e a aplicação dos recursos públicos sejam sempre o mais transparente possível. Ainda em relação aos créditos adicionais, apenas para esclarecimentos, os créditos adicionais serão autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na lei de orçamento. Os suplementares destinam-se ao reforço de uma dotação orçamentária já existente. Sendo assim, conclui-se que a propositura está apta a ser submetida ao plenário para deliberação sobre viés político. É o relatório apresentado e como vota essa relatora. Meu voto é favorável. Vinícius? Favorável. Meu voto também é favorável, só gostaria de deixar registrado que o carro é necessário, mas a bomba é essencial. Então, é uma compra de uma bomba que vai ficar de reserva para o poço profundo do arco-íris. E eu entendo também que todos os poços tinha que ter uma bomba reserva. Para quando queimar uma, não ficar a população sofrendo 3, 4, 5 dias, uma semana aí sem água. Porque depende da bomba para poder puxar a água. Então, eu quero deixar aqui os parabéns, Mazorca, né, que pensou nessa possibilidade e que ele leve essa ideia para que deixe uma bomba reserva para cada poço, para a gente não ter nenhum tipo de problema. Projeto 32. Vinícius foi o relator, então eu peço para que leia o relatório. Obrigado. Projeto de Lei número 40 de 2021, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a abertura de um crédito adicional suplementar no valor de R$ 244.705,45 e um crédito adicional especial no valor de R$ 253.075,30 a serem utilizados na área da saúde, para aquisição de material de consumo, equipamentos e materiais permanentes, bem como para o pagamento de serviços de terceiros de pessoa jurídica. Quanto às questões legais atinentes a esta comissão, não há ilegalidades evidentes à Lei Federal 4.320, 17 de março de 64, a Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, nem tampouco as leis orçamentárias municipais. Apenas em relação ao artigo 3º, onde menciona que os recursos necessários para a cobertura dos créditos abertos ocorrerão por conta de um superávit financeiro apurado em 31/12/2020 nas contas correntes do Executivo Municipal, referido no projeto de lei, seria melhor aproveitado se estivesse acompanhado com o balanço patrimonial do exercício anterior, deixando claro o saldo favorável nos cofres municipais, como dispõe o artigo 43, parágrafo 1º da Lei 4.320, de 1964. Isto considerando as normas do artigo 167, inciso 5º da Constituição Federal de 88 e do próprio artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 64. Tais dispositivos fundamentam, entre outros, os princípios orçamentários da especificação, da clareza e da programação,
O que se pretende, de modo geral, como em toda a sistemática do orçamento público, é que a origem e a aplicação dos recursos públicos sejam sempre o mais transparente possível. Ainda em relação aos créditos adicionais, apenas para esclarecimento. Os créditos adicionais são autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na lei do orçamento. Os suplementares destinam-se ao reforço de uma dotação orçamentária já existente, ao passo que os especiais visam atender uma necessidade não contemplada no orçamento. Sendo assim, conclui-se que a propositura está apta a ser submetida ao plenário para deliberação sob viés político. É o relatório apresentado e como vota este relator. Meu voto é favorável, sim, viu? Jô? Favorável. Meu voto também é favorável, então o projeto 32, o relatório é favorável com 3 votos. O Vinícius também é relator do projeto 33, peço para que leia o parecer. O projeto de lei número 41 de 2021, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a abertura de 3 créditos adicionais especiais, nos valores de R$ 8.250, outro de R$ 83.072,88 e o terceiro de R$ 30.950, a serem utilizados em ações de enfrentamento ao Covid-19. Sendo o primeiro e o terceiro para equipamentos e materiais permanentes e o segundo para materiais de consumo. Quanto às questões legais atinentes a esta comissão, não há ilegalidades evidentes à Lei Federal 4.320, 17 de março de 64, a Lei Complementar Federal 101, 4 de maio de 2000, nem tampouco as leis orçamentárias municipais. Em relação à origem dos valores para abertura dos créditos, segundo o artigo 2º do presente projeto, os mesmos correrão por conta de repasses financeiros efetuados pelo governo estadual e pelo governo federal. Ainda em relação aos créditos adicionais, apenas para esclarecimentos, os créditos adicionais são as autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na lei de orçamento. Os suplementares destinam-se ao reforço de uma dotação orçamentária já existente. Isto posto, conclui-se, portanto, que a propositura está apta a ser submetida ao plenário para deliberação sob viés político. É o relatório apresentado e como vota este relator. O voto é favorável também, sim, viu, presidente? Então, o voto está favorável. Jô? Favorável. Meu voto também é favorável, 3 votos. Então, o projeto 041 está com o parecer favorável. O projeto 40, parecer favorável. O projeto 34, parecer favorável. O projeto de lei 35, parecer favorável. E o projeto de lei 38, parecer favorável. Então, essa comissão, dos 5 projetos que essa comissão faz parte, os pareceres estão todos concluídos. Nada mais havendo, declaro encerrada a nossa sessão. Reunião da comissão.